Vorcaro salvou no celular uma minuta do TCU que determinaria ao Banco Central suspender a liquidação do Banco Master. O documento implicaria conivência no tribunal. Então, Fernanda. Mais uma novidade aí, né, que sai desse celular de Daniel Vorcaro e de mais de 12 mil arquivos salvos que foram resgatados pela Polícia Federal, Amadeu. E esse documento em especial chamou a atenção, estava salvo como TCU mora excessiva, e era uma minuta que trazia os direcionamentos em relação ao processo sobre a liquidação do Banco Master e a atuação do Banco Central. Inclusive, na época, o relator desse processo era o ministro Jonathan de Jesus, que agora levanta suspeita de que teria conivência com a possibilidade de suspender essa liquidação. A gente tem mais informações sobre esse documento, vamos acompanhar. A CPI do INSS identificou um novo documento no celular de Daniel Vorcaro, uma minuta do TCU, que determinaria ao Banco Central a suspensão de qualquer decisão contra o Banco Master. O arquivo, intitulado Mora Excessiva, foi criado em 29 de agosto de 2025, momentos antes de o Banco Central vetar a venda do Master ao BRB por 12 bilhões de reais. A investigação aponta que o texto da minuta é muito semelhante a pedidos feitos pelo governo do Distrito Federal à Corte de Contas. Técnicos do tribunal criticaram a tentativa de usar o órgão para reverter decisões técnicas do Banco Central, que já havia detectado fraudes e falta de liquidez no Banco de Vorcaro desde novembro de 2024. O processo no TCU foi suspenso nesta terça-feira, dia 24. Enquanto a defesa do ex-banqueiro afirma que não comenta vazamentos ilegais. O documento segue aí de posse da CPMI do INSS, que conseguiu a autorização do ministro André Mendonça para ser prorrogada por mais 120 dias, e aí, de acordo com os parlamentares, eles querem essa prorrogação justamente para analisar os novos documentos que estão sendo encontrados a partir dos dispositivos do ex-banqueiro. Quer dizer, aquilo que todos suspeitavam, né, que o TCU, ou um braço do TCU, né, um ministro específico do TCU, trabalhava para favorecer Vorcaro, aparentemente se comprova com o que foi encontrado no celular, Lécio. Amadeu, é um escândalo institucional, né? Já ficou mais que comprovado. A gente falava sempre sobre as 3 esferas e quando aparece uma nova instituição, o órgão como o Tribunal de Contas da União envolvido, seja por parte ou seja ali com conhecimento de um dos ministros, de qualquer forma estava beneficiando para que toda essa situação, todo esse esquema fosse montado e mais que isso, ainda na tentativa de salvar a pele do Daniel Vorcaro, salvar a pele do banco, uma minuta que foi encontrada que pode trazer ainda mais elucidações aí sobre esse caso e envolver ainda mais pessoas. Foi uma minuta encontrada de milhares de documentos que ainda estão sendo analisados, periciados pela Polícia Federal e de que devem trazer ainda mais pessoas envolvidas. Nesse caso específico, a gente está falando sobre um ministro em específico, mas eu acredito que não seja o único, que não seja uma voz isolada lá dentro, que não seja alguém sozinho que poderia vir a beneficiar ou, de certa forma, ajudar ali dentro do maior esquema financeiro da história do país. Então, eu acho que pode ser apenas uma ponta de um esquema muito maior que envolve mais pessoas do Tribunal de Contas, outros órgãos também. E, é claro, toda a situação que traz agora sobre o Banco Master, que se traz, que se apresenta, é um baque, porque eu acho que ninguém esperava um escândalo dessa magnitude, que envolvesse tantas pessoas, tantos órgãos, tantas instituições, e que acontecia debaixo do nariz de todo mundo. Pelo visto, inclusive, com a conivência de muitos deles. Olha, e uma nova possibilidade se apresenta para engrossar ainda mais o caldo, no caso do Banco Master. É o caso Fabiano Zettel, ou Zettel. Advogados dele deixaram a causa e isso sugere que ele vai partir para fazer uma delação. É a manchete 5 da Fernanda Ari. Advogados abandonam a defesa de Zettel, cunhado de Vorcaro, e abrem caminho para a delação. Ele era o